Semana, o Fórum de Davos, Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, Tiago. Destaque da presença brasileira também no Fórum de Davos, né? Nós estamos na linha com o ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens Cooper. Embaixador, bom dia. Bom dia. Bem, embaixador, nós teremos aí uma posição de destaque do presidente Bolsonaro na abertura do Fórum de Davos, aliás, um pronunciamento amanhã. E teremos também destaque a dois protagonistas aí da equipe de governo, de um lado da economia, Paulo Guedes, e de outro, Sérgio Moro. Eu queria saber qual a sua expectativa, o que o Brasil pode obter de positivo nessa participação do fórum. Então, não há dúvida de que a presença do presidente Bolsonaro vai atrair atenção, porque o Fórum de Davos, como toda tribuna desse tipo, aprecia sempre o que é novo, né? E o presidente Bolsonaro é o acontecimento mais recente, né? Que terá repercussão lá. A eleição de um presidente de orientação populista, de direita, num grande país, né? Parecendo confirmar uma tendência que ocorreu já nos Estados Unidos e em um ou outro país. Então esse efeito da novidade, né, de ser a primeira vez que ele se apresenta, já em si vai despertar curiosidade. Depois, como você muito bem assinalou, ele está levando as duas personalidades do governo em que ele pode realmente ter alguma possibilidade de uma repercussão positiva, porque é a economia de um lado, com um ministro liberal, portanto afinado com a maioria dos empresários que vão a Davos, e de outro lado o Moro, que representa esse tema da anticorrupção, que também é um tema importante. Então, desse ponto de vista, eu acho que ele pode esperar que haja uma repercussão positiva, né? Pelo menos naquilo que pode ser mais positivo da sua imagem, porque outros temas que estão ausentes, você vê, ele não levou a ministra do Bem-Estar Social, né? Não levou o ministro do Meio Ambiente, porque esses temas que hoje em dia são muito fortes em Davos, nessas áreas o governo dele não tem o que apresentar, ao contrário, ele tem uma tendência muito fora de afinação, né? Você sabe que nos três últimas edições do Fórum, o tema dominante tem sido a crise climática, né? A preocupação com o aquecimento global. Agora a indicação é que o Brasil vai continuar no Acordo de Paris, né? Desse ponto de vista, sim. Mas, de qualquer forma, é uma posição fraca, né? Um ministro de Meio Ambiente bastante negativo, né? Posições muito preocupantes em relação a todas as ações contra o desmatamento. Eu duvido muito, por exemplo, só para dar um exemplo, que o Bolsonaro repita em Davos o discurso que ele faz internamente, né? Por exemplo, sobre os índios, né? Eu duvido muito que ele vá repetir lá que não vai dar 1 centímetro de terra a mais para uma reserva indígena. Ele seguramente vai fazer um discurso centrado na economia e no combate à corrupção, que é o que ele tem a oferecer, né? Agora, nessas duas áreas, a minha impressão é de que ele vai colher aplausos, né? Porque ele vai oferecer mais ou menos o que o fórum representa, mas também não pode avançar muito, porque ele não tem muito de concreto, né? Você veja, por exemplo, em relação às reformas. Eu estive fora 1 mês, porque eu estive visitando minhas filhas que moram fora daqui do Brasil, e quando voltei fiquei surpreso de ver que em relação à reforma da Previdência a situação estava mais ou menos no mesmo pé do que quando eu saí em meados de dezembro, né?
Então não há muita coisa de concreta que se possa apresentar. Agora, são mais intenções do que realidades. Agora, especificamente em relação às relações externas e relações comerciais internacionais do Brasil, a gente percebe que há uma certa divisão, né? De um lado tem o ministro Ernesto Araújo, de Relações Internacionais, e de outro a equipe econômica, liderada aí por Paulo Guedes, também ocupando um espaço importante, pelo menos no que se refere ao comércio. Aí você realmente tocou num ponto que é uma das grandes contradições desse governo, né? Porque ele tem, de um lado, uma ideologia antiglobalista, né? Como diz o ministro do Exterior, né? Mas, por outro lado, tem uma equipe econômica que joga tudo na globalização, né? Desse ponto de vista, ele se afasta muito do modelo que é o Trump, porque o Trump é anti-globalização, mas em economia também, ele é protecionista, fecha o mercado, né? Estados Unidos em primeiro lugar, revê todos esses acordos de livre comércio. No nosso caso não há essa coerência de comportamento, né? Porque nós temos uma equipe econômica muito favorável à abertura da economia e à negociação de acordos, e uma ideologia internacional hostil, né, a isso tudo. Eu imagino, por exemplo, que o que vai acontecer em Davos é que quem vai aparecer muito é o Paulo Guedes. Provavelmente o ministro do Exterior vai ficar escondido, né? Eu duvido muito que ele vá ser designado para fazer um pronunciamento qualquer, porque se ele repetir lá esses discursos que tem feito aqui, o impacto vai ser o de anular toda a visita do presidente, né? Bom, vamos aguardar então o pronunciamento. Amanhã essa é a principal expectativa e depois a repercussão. Embaixador Rubens Recupero, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Muito obrigado, viu, para você também. Até logo.